presta atenção nesse caso que a gente vai trazer agora. Em menos de uma hora, um ladrão roubou 2 carros na parte alta de Maceió. Para parecer inocente, ele anda pelas ruas com uma sombrinha, um puro disfarce. Veja agora na reportagem do Alan Garcia. O tiro na lateral do carro varou a lataria, atingiu as sacolas que estavam no porta-malas e parou do outro lado. Everton era o motorista. A gente viu que ele estava sozinho, pelo menos dentro da loja. E após ele sair com o carro, eu corri para dentro do meu, entrou um funcionário também comigo e a gente foi seguindo e num momento ligando para a polícia para avisar que a gente estava acompanhando, para ver se tinha alguma viatura por perto, para tentar abordar ele. E ele começou a rodear por ali, e a gente atrás, até determinado momento que ele desceu do carro e atirou contra a gente. Aí foi quando a gente foi para sentido contrário dele. Everton é o dono da equipadora de onde o bandido levou o Corolla. Essas imagens mostram o momento em que o suspeito aponta o revólver para todos que estão dentro da loja. Quando ele chegou, ele já chegou comunicando com a arma em punho, que era um assalto. Eu entreguei as joias que eu estava e disse que ele poderia levar tranquilo e tal, que não pegasse nenhum carro. E ele só pedia a chave do Corolla, que estava lá dentro da loja. Eu falei que não sabia onde é que estava a chave, que o cliente poderia ter levado, que já tinha finalizado o serviço. Aí ele falou que ia entrar no carro e se a chave não estivesse dentro, ele ia atirar na gente. Aí ele entrou, ligou o carro, e isso a gente já estava deitado no chão, que ele mandou deitar. E aí eu fiquei aguardando ele sair com o carro. Uma conversa inesperada no meio da rua evitou o encontro deste homem com um bandido, que levou o carro dele que estava em um lava-jato. Com medo, ele pediu para preservar a identidade. Ao chegar próximo do lava-jato, um vizinho lá onde eu moro, no residencial, me parou e começou a conversar ali por volta de 1 minuto e meio, 2 minutos. E era justamente o tempo que eu ia chegar no lava-jato, bem na hora do assalto, né? Tanto que quando ele saiu, o rapaz do lava-jato já me ligou dizendo que o carro tinha sido roubado, né? Então, para mim, foi um livramento, até porque, vendo que ele, percebendo que eu era o proprietário do veículo, poderia ter atirado em mim, né? Todas as vítimas acreditam que o suspeito não estava só e havia estudado os estabelecimentos onde roubaria os veículos minutos antes de cometer o crime. É que um carro cinza passou devagar 2 vezes na frente da equipadora e logo em seguida apareceu o homem de guarda-chuva. Era meio-dia quando câmeras de monitoramento filmaram os suspeitos pelas ruas da região do Tabuleiro do Martins. O Compass branco foi o primeiro carro roubado. Às 12h02, o homem passa por essa praça. Às 12h07, o Compass passa pela mesma praça. E às 12h19, aparece nesta via local, perto da Avenida Menino Marcelo. 30 minutos depois, o bandido chega à equipadora, saca a arma, ameaça atirar, pede a chave do carro branco e vai embora. Guarda-chuva e uma bolsa de feira, disfarce simples e um crime que pode chegar a R$500 mil em prejuízos. Olha que situação, gente. Em menos de uma hora, ele conseguiu roubar 2 veículos aqui na parte alta da cidade e realmente parece que já estudou a região, a movimentação. A gente recebeu a informação agora que o Compass foi encontrado. Então, um dos veículos já encontrado, a gente acaba de receber a informação de que um dos veículos já foi encontrado, o Compass branco, que a gente acabou de mostrar com o Alan Garcia na matéria, dentro de um estacionamento de um supermercado. Então, ação rápida da polícia que recebeu as denúncias e agora está em busca do Corolla branco. Então, se você tiver alguma informação, também passe para a polícia pelo Disque Denúncia para que eles possam agir rápido e recuperar os veículos para os proprietários. Olha só a imagem do homem aqui que usou o disfarce, estava com um bonezinho, né, o guarda-chuva, uma sacola ali de feira, e aí achando que ia conseguir, assim, o disfarce perfeito, né, para cometer o crime. Mas tá não, aqui, ó, as características. Se você tiver alguma informação sobre ele também, pode passar. Daqui a pouco ele vai ser preso, vai ser encontrado pela polícia, e aí a gente vai ter mais informações do que ele pretendia fazer com esses carros. Era uma revenda? Era um assalto? O que ele ia fazer com os veículos? E aí, saber por trás se tem uma organização criminosa envolvida, se tem mais pessoas em relação a isso, porque é muito estranho. Em 30 minutos, você sair de um local, acabou de cometer um crime, um assalto, roubou um dos carros, já vai para outro local, rouba mais um.
tem alguma coisa aí nessa história que a gente precisa descobrir, a polícia vai atrás e vai encontrar. Se você tiver alguma informação, pode falar sobre o carro Corolla que ainda não foi localizado, outro veículo já foi recuperado, e sobre o suspeito também que aqui aparece nas imagens das câmeras de segurança. Essas imagens são fundamentais daqui para frente para que ele seja localizado e a polícia avance na investigação. Um dos pontos que eu gostaria de ressaltar aqui com você agora é para situações semelhantes, a gente não ter casos assim de pessoas que foram atrás. Por exemplo, uma das pessoas, das vítimas, um dos donos da equipadora, saiu com o seu veículo atrás dele. Eu sei que naquele momento do impulso, na revolta de você ter sido vítima de um assalto, você pode agir às vezes sem pensar, mas olha só, ele atirou contra as pessoas que foram atrás dele. Olha o risco que a gente pode se colocar. Muitas vezes é o impulso daquele momento, indignado com a situação, com a violência, de passar por aquilo, com a preocupação, poxa, é um carro de um cliente, o que eu vou fazer? Como é que vai ficar essa situação? Mas o mais importante é dar aquela respirada, acalmar os ânimos e deixar que a polícia faça o trabalho. Porque aqui a gente pode se colocar numa situação de muito risco com quem não tem absolutamente nada a perder, e ele mostrou isso. Ele atirou contra as pessoas que estavam o seguindo depois que ele saiu com o carro da equipadora. Então, tome muito cuidado em situações assim de assalto, de tentar reagir, de tentar seguir. O melhor a se fazer é ir procurar uma delegacia o quanto antes, com as imagens se tiver, já para eles conseguirem identificar o quanto antes o suspeito e aí sim dar prosseguimento com quem é preparado para fazer isso, para identificar e para localizar tanto o criminoso quanto o material que foi roubado. Nesse caso aqui, um carro. Um Corolla branco ainda não foi encontrado, mas a polícia está à procura tanto do suspeito quanto do veículo. Esperamos que ele seja recuperado e volte também para o dono sem prejuízos, porque já é um baque, um prejuízo gigantesco você ter o seu carro assim levado dessa forma, e a gente vai seguir acompanhando esse caso aqui no Cidade.